Amém. Ainda de pé, queridos, eu vou pedir para você abrir aí a Bíblia em Tiago, carta de Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, verso de número 6 e 7. Tiago 4, 6 e 7. Não importando a sua versão, vamos ler todos de uma só vez, no 3. 1, 2, 3. Amém, amém. Pode se assentar. Todavia, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu fiz hoje pela manhã. Se a sua vida fosse contada através de um vídeo e fosse passada nesse telão aqui, ó, desde o tempo do seu nascimento, com todos os detalhes até o dia de hoje, tudo aqui, quantos deixariam passar? Quantos? Com todos os detalhes, irmãos. Poucas pessoas deixariam passar. Eu não deixaria passar o vídeo da minha vida, a não ser que eu pegasse esse vídeo primeiro e fizesse nele alguma edição, fizesse alguns cortes, né? Cortasse alguns momentos ou vários momentos da minha vida, que são aqueles que me envergonham, que são aqueles momentos que são como um espinho na carne, vai ficar ali para sempre. Talvez eu tiraria e deixaria somente para os irmãos verem aqui somente os bons momentos do meu vídeo, a história da minha vida. E tem muitos bons momentos, glória a Deus por isso, assim como a vida dos irmãos. Mas acho que a maioria de nós ia querer editar o vídeo primeiro, né? Então, irmãos, eu me sinto, de certa forma, com essa mensagem que eu vou pregar aqui hoje, um pouco desconfortável para falar desse tema. Mas se a gente pregar somente aquilo que nos é confortável, somente aquilo que a gente gosta de ouvir, talvez seria melhor a gente ir para casa, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma confrontação. Então, irmãos, a mensagem aqui de Tiago, né, e o tema que eu vou falar aqui nessa noite é justamente isso, uma confrontação numa estrutura de orgulho. Muitas vezes uma estrutura de orgulho que existe na minha vida e na vida de alguém aqui essa noite. Então preste muita atenção, porque é justamente isso, nessa noite, irmãos, que talvez Deus queira tratar conosco aqui. E o orgulho, irmão, ele é uma das barreiras que impede a ação de Deus na nossa vida. Ele impede a ação de Deus em nossa vida. Deixa eu fazer outra pergunta. O que há em comum entre uma pessoa orgulhosa e uma pessoa humilde? O que elas têm em comum em relação ao orgulho? Conversa com a pessoa que está do teu lado aí. Diga a ela. Com a pessoa que está do teu lado. Pergunte, o que tem em comum? Pergunte aí, irmão. Pode perguntar. Uma pessoa humilde e uma pessoa orgulhosa, em relação ao orgulho, o que elas têm em comum? Talvez, irmãos, você, diria o seguinte: nada, não tem nada, porque uma é humilde, a outra é orgulhosa. São coisas, são extremos, mas elas têm algo em comum, sim. Elas têm algo em comum, irmãos. Ambas as pessoas, tanto o orgulhoso quanto o humilde, chegaram nesse mundo, irmãos, com uma semente do orgulho dentro de si. Já vem no pacote. Sabe aquele negócio do pecado original que atingiu todo mundo? Ninguém escapou. Não nasce super humilde. Ninguém nasce um super humilde e não vai ser tentado
em áreas de orgulho na sua vida? Ele vai ser tentado. Qual que é a diferença então, se nós temos em comum a semente do orgulho dentro de nós? Qual é a diferença? A diferença, irmão, que o orgulhoso, essa semente já brotou, ela já germinou, já brotou, já deu seus frutos, e muitas vezes já fez um estrago. E esta semente na vida da pessoa humilde, ela é sufocada diariamente, ela é sufocada ao longo da sua vida, com práticas espirituais, com oração, com jejum. Essa é a grande diferença, irmãos, da pessoa humilde. Há muitos exemplos, querido, de pessoas humildes nas Escrituras. Poderíamos falar de vários deles, mas eu quero falar aqui do maior exemplo. Jesus sempre dá a direção, sempre dá um norte, sempre dá o maior exemplo em tudo, né? Para começar lá em Filipenses 2, de 5 a 7, quando diz, não precisa abrir aí, tendo em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se. O Deus soberano se fez homem, na pessoa do Filho, ele se esvaziou e se fez homem. Irmãos, dá outro exemplo, esse é muito forte, não é? Então, Jesus, quando andando por aqui entre nós, irmãos, tem uma cena interessante, lá em João 13, imagina a cena, está os discípulos e Jesus, e você sabe que na cultura judaica, quando um judeu entra em qualquer recinto, sempre deve ter uma pessoa preparada, um servo ou um escravo ali, daquele encarregado do trabalho de lavar os pés da pessoa que está entrando no recinto. Ele tem que lavar, é serviço dele, é o menor serviço, é serviço do servo, ele tem que fazer isso. Mas os discípulos não têm servo, eles não têm um escravo ao seu dispor para fazer esse tipo de serviço, toda hora que eles entram em algum lugar. Então a coisa mais natural que se espera aqui, nessa cena de João 13, é que um dos discípulos se levantasse, olhasse o cenário, e falasse, bom, ninguém vai lavar o pé de ninguém aqui, então eu vou fazer o serviço, né? Essa seria a coisa natural, mas talvez na mente deles, eles estejam dizendo, isso aqui não é o meu ministério, não vou me envolver. E aí, irmãos, acontece algo espantoso. Jesus se levanta, pega uma bacia, uma toalha, e sai lavando o pé dos 12, inclusive da pessoa mais orgulhosa que tem no meio deles, Pedro, que não quer deixar o mestre lavar os seus pés. E quando Jesus dá uma voadora nele, irmãos, ele diz o seguinte, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Agora ele quer tomar banho. Aí Jesus, não precisa tanto, né? Não é para tanto também, só os pés. E lavou os pés, irmãos, e depois sentou, olhou nos 12 assim, e fez uma pergunta, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Silêncio. E aí ele explica, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem fazer o mesmo. Ele está falando de serviço, ele não está instituindo nenhuma doutrina de lava-pés, mas está falando de submissão, de servir o próximo. Porque, irmãos, nas Escrituras é assim, aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja esse o que vos sirva. Então quem quiser ser grande no reino de Deus, irmãos, aqui nessa esfera, tem que servir o próximo. Essa é a tônica do Evangelho, das Escrituras e do reino de Deus. Então, dito isso, irmãos, tem um desafio aqui, um desafio para maridos, um desafio para esposas, para filhos, para líderes, para gerentes, para funcionários, para empresários, para profissionais liberais. Há um desafio aqui, irmãos, para nós hoje, é olhar para dentro de nós, olhar para dentro de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque olhar e ter percepção acerca dos outros é muito fácil, sim ou não? É fácil ter percepção dos outros, perceber o orgulho, muitas vezes, expresso na vida do outro, mas o desafio aqui, irmãos, é olhar para dentro de nós,
em estruturas muitas vezes que já estão erigidas e que impede a ação de Deus em nossa vida, uma estrutura de orgulho. Mas vamos definir aqui o que é orgulho. Vamos deixar claro aqui o que é orgulho. Bom, é um substantivo masculino que tem origem num termo catalão, orgo, um termo catalão. Aí você respira fundo, né? Até aqui nada demais, né? Até aqui nada demais. Mas ele vai além, irmãos. Qualquer pesquisa que você coloca lá em em dicionários online, vai dizer isso para você, que o orgulho, ele é um conceito exagerado de si próprio. Também pode significar altivez, dignidade, ou ainda soberba mesmo. Então a palavra orgulho pode ter conotação positiva ou negativa, dependendo do contexto e do sentimento que representa. Ele é um termo então negativo, pejorativo, irmãos, quando se refere a sentimentos excessivos de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesmo, de acordo com as suas características, qualidades e ações. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa, o que é uma coisa terrível. Nesse caso, irmãos, o antônimo do orgulho é a humildade. É desse tipo de orgulho destrutivo que nós vamos falar aqui hoje. Mas quando se refere, irmãos, à dignidade de uma pessoa ou ao sentimento em relação a outro indivíduo, esse orgulho pode ser um orgulho positivo. Por exemplo, eu tenho orgulho do meu filho. Meu filho estuda, meu filho é batalhador, eu tenho orgulho dele. Eu tenho orgulho do meu trabalho. Eu tenho orgulho da minha esposa. Eu tenho orgulho dos irmãos, eu tenho orgulho dessa igreja. Esse tipo de orgulho não é pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve algumas cartas, ele se dirige àqueles irmãos daquela igreja e diz o seguinte: eu tenho muito orgulho em saber que vocês estão buscando ao Senhor. Eu tenho orgulho de vocês. Mas quando esse orgulho, irmãos, ele é em detrimento do outro filho, da outra pessoa, eu amo o meu filho, eu tenho orgulho do meu filho, porque vejo o filho da outra como é. Eu tenho orgulho do meu trabalho, porque ele é digno, agora olha o trabalho do outro. Quando é em detrimento do outro, irmãos, a linha é muito tênue. É muito tênue. Quando eu tenho orgulho da minha igreja, em detrimento da igreja, do outro pastor, a linha é tênue, irmãos. Ele passa de um orgulho positivo para negativo rapidamente, de uma ação boa a uma ação pecaminosa rapidamente. Quando alguém experimenta algum tipo de fracasso, ou é humilhado, irmãos, é normal dizer o que dessa pessoa? Que ele está com orgulho o quê? Ferido. Não é isso que a gente diz? A pessoa está com orgulho ferido. Quantos já tiveram aqui o orgulho ferido? Pode erguer a mão sem medo, irmãos. Eu já tive o orgulho ferido, irmãos. Deixa eu contar um exemplo. Quando eu estava escrevendo e esboçando isso aqui, algo que me veio à mente. Até 2002, irmãos, eu trabalhei em diversas empresas. Então eu trabalhei de forma temporária, e algumas delas também, outras empresas, elas não deram certo, fecharam suas portas, né? E outras eu me demiti por livre e espontânea vontade, porque tinha outras coisas para fazer. Até 2002, quando eu vim trabalhar numa empresa em Maringá em 2001 e adentrou 2002, e aí, irmãos, 8 meses ali foram 8 meses terríveis. Eu orei a Deus e Deus abriu a porta, e eu vim trabalhar em Maringá para estudar, e ficava aqui a semana toda. Então eu deixava versículo no quadro do restaurante, eu falava de Jesus com alguns mais próximos ali, eu tentava fazer aquele trabalho que o novo convertido faz, no seu ambiente de trabalho, dá bom testemunho. Mas chegou uma hora, irmãos, que ficou pesado demais, e aí teve um dia que eu cheguei no trabalho, pela manhã, e entrei naquele banheiro, né, no banheiro lá, lavei o rosto com água, olhei no espelho, e falei assim, bem alto, comigo mesmo, né? Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Do momento dessa oração, até a resposta do Senhor, irmãos, foram 8 horas, foi o dia, 8 horas de trabalho, porque no final do dia eu recebi uma ligação na sala, que era do RH, dizendo o seguinte: desce aqui, sabe aquela ligação, né? Desce aqui e passa no RH, no final do dia, irmãos, o que você vai pensar?
E aí eu desci, irmãos, meio assim, esquisito, né, e tal. Cheguei lá, era uma demissão mesmo. Na hora o chão fugiu, aí eu lembrei da oração, o chão voltou. Mas pensa num orgulho ferido. E às vezes quando a gente enfrenta uma demissão, a última coisa que a gente quer falar para os outros é que nós fomos demitidos. O que você está fazendo agora? Está trabalhando em algum lugar? Não, saí daquela empresa lá. Como assim você saiu? Aí você vai fazendo pergunta, aí, não, eu fui demitido. A gente resiste em falar porque nós estamos com orgulho ferido, porque ninguém, irmãos, gosta de ser excluído, é isso mesmo, é excluído de uma equipe. Ninguém gosta. Por mais que ele queira, ele vai ficar com orgulho ferido. Nós somos assim, irmãos. Um orgulho ferido, e aí nós vamos fazendo um estrago. Existem ordens expressas nas Escrituras para sermos humildes, sim ou não? Existe, faça uma busca lá, você vai ver um monte de versículos, irmão, que são exortações para a gente permanecer num estado de humildade. E se elas estão lá, irmãos, é porque nós temos a inclinação natural de nos tornarmos orgulhosos e soberbos. Não precisa muito, tá? E aí eu quero, irmãos, só dar um exemplo aqui de um versículo bíblico. Tem vários. Colossenses 3,12 diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha o nível dos adjetivos em que se encontra a humildade: compaixão, bondade, mansidão, longanimidade, humildade. Esses são os adjetivos, irmãos. Então a ordem expressa para nós, irmãos, cuidarmos dessa área da vida, nos tornarmos humildes. Como? Com práticas espirituais, com oração, com jejum, crucificando a nossa própria natureza carnal. Uma outra coisa, o orgulho, ele é uma rebelião, sim ou não? Pessoa orgulhosa, irmãos, está em rebelião. Está em rebelião. O apóstolo Paulo, quando escreve 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz o seguinte, não precisa abrir, eu vou resumir aqui para você. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos. É orgulho, né? E aí lá no final diz o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também desses. Nos últimos dias, nós somos a geração dos últimos dias, irmãos. E muitas vezes, sabe o que a gente faz com um texto desse? A gente diz o seguinte: é para as pessoas de fora. Ele é para as pessoas de fora, mas também é para as pessoas de dentro. Porque esse tipo de coisa atinge a igreja também. Corações vão se endurecendo, irmãos. Rebelião. Ah, mas os homens de Deus ficam rebeldes? Sim, ficam orgulhosos, rebeldes. Quer ver alguns exemplos? Satanás é o primeiro a se orgulhar. Quando ele ainda era chamado de querubim da guarda ungida, um anjo de luz, no céu, o orgulho já nasceu, irmãos. No céu, o orgulho brotou. Que dirá no nosso meio? Brotou. Sabe o que resultou? A sua queda. E a divisão, porque ele levou 1/3 dos anjos com ele. Na sua rebelião, no seu orgulho, 1/3 dos anjos de Deus caiu junto com ele. Outro, tem mais. Caim, né? Não ouviu a advertência de Deus, matou seu irmão. Se você observar, puro orgulho. Nabucodonosor, irmãos, foi advertido em sonho, teve a interpretação por Daniel, e chegou um momento do seu reino, que ele olhou para tudo aquilo e falou o seguinte: eu fiz isso. Uma voz bradou do céu, colocou aquele homem curvado como um animal. Os seus súditos tiveram que tirar ele de cena e colocar ele num pasto para comer grama. E diz que as unhas cresceram como um animal e nasceu pelo nas suas costas, até que passasse o tempo determinado que Deus havia determinado para ele. Dobrou aquele homem, irmãos. O homem mais poderoso da terra foi dobrado por Deus. E quando chegou o final, ele teve um lapso de memória, olhou para cima e glorificou a Deus. No final, a vida desse homem mudou. Ele diz que Deus é aquele que abate, que levanta reinos e que também abate reinos. Ele reconhece o Deus de Israel como o Deus soberano sobre todos os reinos da terra. Rei Uzias, 2 Reis, capítulo 15.
começou a reinar com 12 anos e reinou por décadas, irmãos. E a Bíblia diz que Israel prosperou sobre o reinado desse homem. Ele era amigo da agricultura, ele inventou armas de guerra, criou armas de guerra, o seu exército, irmãos, aumentou tremendamente, ele fez conquistas tremendas, viveu um tempo de paz, foram grandes feitos ao longo do seu reinado. Só que chegou num determinado momento, sabe o que ele fez? Ele se orgulhou de tudo isso, e aí ele pegou um incenso, e foi oferecer incenso no altar de incenso. Sabe o que os sacerdotes do templo fizeram? 80 sacerdotes fizeram um correntão na frente dele, e falou assim: aqui não, o senhor está louco? E enquanto aqueles sacerdotes corajosamente resistiam ao rei, a ira se acendeu no coração do rei, e Deus feriu o rei ali no templo, nasceu-lhe uma lepra na testa. Quando ele viu que Deus o feriu, ele saiu rapidamente daquele lugar. O final do rei Uzias, irmãos, um rei tremendo, foi morrer leproso. Que dirá de Sansão, Saul, Naamã, Elias, Davi, Ramã, que tramou a morte de Mardoqueu, construiu até uma forca para que matasse Mardoqueu. Ele é que morreu na forca por puro orgulho. Mardoqueu não se dobrava a esse homem. Pedro foi resistido pelo próprio Jesus. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, num determinado momento, ele explana os seus títulos, quem ele era, né? Ele está falando disso num momento da vida dele, que isso já havia sido tratado, mas ele diz o seguinte: olha quem eu era, os da minha idade eu excedia em muito. Mas aí ele diz o seguinte: mas eu reputei tudo como esterco para ver se eu ganho a Cristo. E num determinado momento aquele homem recebe uma revelação, e Deus tem que colocar um espinho na sua carne, para que ele não se orgulhe pela revelação. E aí, irmãos, ele diz o seguinte, algo tremendo: eu vou me orgulhar sim, mas eu vou me orgulhar nas minhas fraquezas. Orgulho positivo, não é? Nas minhas fraquezas. O orgulho, irmãos, ele traz prejuízo para a pessoa orgulhosa, mas também para as pessoas que convivem com uma pessoa assim. Quer ver alguns? Quais os malefícios? Sociedades empresariais são desfeitas por orgulho. Por orgulho. Casais se separam por orgulho, ou não se reconciliam por orgulho. Noivos desistem de se casar por orgulho. Amizades são desfeitas. Filhos saem de casa ou não voltam para casa por orgulho. Lembra do filho pródigo? Já pensou se naquele momento de comer lavagem de porco ali, as bolotas dos porcos, como está lá nas escrituras, ele fosse ainda uma pessoa orgulhosa? Ele não teria voltado para casa, mas ele enfiou orgulho no saco, irmãos, e foi para casa. E ele ainda diz o seguinte: se meu pai me tratar como um dos seus empregados, ainda assim eu serei melhor tratado. Porque ele sabia quem era o pai dele. O pai dele era um homem de Deus. Ministérios, irmãos, são deixados por puro orgulho, ou não são assumidos. A pessoa sabe que Deus está chamando ele para fazer aquilo, mas ele não assume por puro orgulho, por resistência. E pasmem, igrejas são divididas por puro orgulho. Pessoas orgulhosas, irmãos, não suportam unidade. Igrejas são divididas, são realmente rachadas. E unidade, irmãos, é a chave que abre os portões do inferno. Sabe aquela passagem, irmãos, onde Jesus diz isso, né? Ele vai dizer o seguinte: tudo que vocês concordarem na terra, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Está falando de unidade. Está falando de unidade, andar em unidade. E aí ele disse: aí vocês podem pedir o que quiserem, e as portas do inferno, irmãos, não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque uma igreja unida, irmãos, as portas do inferno não prevalecem mesmo. Não é arrombar a porta do inferno, porque porta, irmãos, tem chave. E a chave aqui no contexto é a unidade da igreja. Uma igreja que não é unida, uma igreja que é dividida, uma igreja que muitas vezes as pessoas estão se devorando, irmãos. Como ela vai trair o pecador? Nós vamos ouvir coisa do tipo assim: eu não vou lá não, olha lá o tipo de crente que tem naquela igreja. O coração endurece, irmãos, e aí são esses muros, esses portões vão sendo erigidos, e para abrir esse portão, somente a unidade.
Qual é o remédio para curar? Para a cura, né, de uma pessoa orgulhosa? Nós cantamos aqui, o Luizinho cantou uma canção, é humilhai-vos, humilhai-vos. Tiago e Pedro, né, Tiago 4 e 1 Pedro 5, dizem a mesma coisa com uma pouca variação, enquanto Tiago diz o seguinte: humilhai-vos perante Deus, o apóstolo Pedro diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então eu gostaria de observar aqui, irmãos, no texto que nós lemos de Tiago 4, de 6 a 7, alguns princípios, né? Esse texto fala sobre um processo de sujeição a Deus que precede o confronto espiritual com hoste demoníaca. Sujeitai-vos a Deus é a instrução do Espírito Santo para nós. Quando humildemente, irmãos, nos sujeitamos a Deus, crucificando a estrutura de orgulho, estamos aptos para resistir vitoriosamente o diabo. Nós vamos falar daqui a pouco de um processo prático, irmãos, de libertação, de desconstrução na vida de uma pessoa, da estrutura de orgulho na vida dela. Mas antes eu queria observar esses 4 princípios em Tiago 4:6, que diz o seguinte: o primeiro, né? O primeiro princípio: antes de Deus resistir ao diabo, Ele resiste ao soberbo. O problema aqui, irmão, não é o diabo. O problema aqui é o soberbo. Não adianta repreender o diabo, gritar, sair em nome de Jesus, irmãos, porque muitas vezes não são demônios que estão resistindo, é uma estrutura de orgulho, irmão, que está resistindo. Aqui, irmãos, o próprio Deus muitas vezes está com a mão no peito e resistindo a essa pessoa soberba. Por isso não há ação de Deus. Aliás, há uma ação de resistência a Deus, a essa pessoa. Deus certamente, irmãos, nesse processo que Ele quer nos atrair a Ele, Ele irá confrontar, irmãos, a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria e todo o julgamento frívolo que nós fazemos. A segunda coisa, irmãos, que Ele dá graça aos humildes. Graças a Deus, há esperança, glória a Deus. Após Ele resistir ao soberbo, Ele dá graça ao humilde. Graça e orgulho, irmãos, são coisas totalmente incompatíveis. Uma pessoa, irmão, orgulhosa, que está dizendo que Deus está operando na sua vida, eu tenho minha suspeita. Na minha humilde interpretação, Deus só está dando linha. Sabe aquele negócio do pescador, que vai dar linha para o peixe? Para chegar um momento ele puxar de uma vez. Porque são coisas incompatíveis, irmãos, graça e orgulho. E aí nós achamos que há uma ação de Deus e nós vamos metendo os pés pelas mãos, tomando decisões errôneas, e um abismo conduz a outro abismo, você sabe disso? Quando nós nos humilhamos, a graça de Deus nos alcança, irmãos, alcança a nossa vida, aí nós experimentamos capacitação de Deus, que vence o poder do pecado, amém? Humildade, irmãos, é o grande segredo da santidade. Você lembra em algum momento da sua vida que você se humilhou diante de Deus? E após essa humilhação, após esse momento, você percebeu que houve uma ação de Deus na sua vida, em seu favor? Quantos aqui levantariam a mão para dizer isso? Olha, quando eu me humilhei, Deus entrou no negócio. É libertador quando a gente se humilha, quando a gente entrega os pontos, quando a gente percebe que não é pela nossa força, mas é pela ação de Deus. E quando a gente percebe isso, irmãos, é libertador. Mas sabendo disso, por que a gente não faz? Por orgulho. Por orgulho. Deus teve que me tirar, irmãos, da minha casa e levar para um outro estado, para tratar comigo longe de casa, para me dobrar, porque eu me orgulhava muito. E aí eu tive que dobrar o meu joelho, irmão, e chorar que nem uma criança, descontrolado, e dizer para Deus: eu não sei o que fazer. E aí Deus dizer: mas eu sei, você está do jeito que eu quero. Entregando, irmãos, entregando os pontos, porque tem uma hora na nossa vida que não é pela força, não é pela nossa inteligência, capacidade, por título, nada disso, é uma ação de Deus, e Deus quer fazer isso, quer revelar isso em nossa vida, dependência dEle.
A terceira coisa, irmãos, é sujeição a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, é o que está no texto. É um processo na qual o orgulho é confrontado, estamos falando disso. O desafio é suportar a dura prova que visam desarticular esse esquema maligno de uma estrutura de orgulho instalado em nossas vidas, na nossa família, na nossa empresa, no ministério. Deus quer desarticular isso, irmãos. Uma das maiores façanhas do espírito de orgulho é o seu poder de invisibilidade, que transmite, irmãos, né? Que transmite para as pessoas uma imagem de soberba. A pessoa orgulhosa, irmãos, com as suas ações, com as suas práticas, ele acha que ele está acima, mas o que ele só transmite, irmãos, é soberba. Sabe aquele negócio de mau hálito? A halitose? Quem tem, não sabe que tem. É mais ou menos assim. Via de regra, a pessoa orgulhosa, irmãos, ele está cego pelo seu próprio orgulho. Como eu reajo a uma ação de Deus, a um tratamento de Deus? Como eu reajo a isso? Responder de forma positiva, me sujeitando a Deus e ao seu tratamento. Desistir no processo, no meio do caminho, irmãos, é derrota. Isso me leva ao quarto ponto: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, através da sujeição e humilhação, nós estamos aptos para resistir ao diabo. Sim ou não? Tem uma passagem, irmãos, em Atos 19, dos filhos de um certo sacerdote, que vão expulsar um espírito maligno de uma pessoa. E aí eles dizem o seguinte: nós expulsamos você em nome de Jesus, né? A quem Paulo prega. Já declararam ali, irmãos, que eles não eram sujeitos a Jesus que Paulo pregava. A quem Paulo prega? Aquele espírito maligno olhou para eles, irmãos, e disse o seguinte: eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E se apoderou deles ao ponto deles fugirem nus. E aquilo ficou notório naquele lugar. E houve temor naquele lugar. Não estavam sujeitos, irmãos. E aí, irmãos, se sujeitar a Deus, aí você está apto para resistir ao diabo. Em contrapartida, quando não há discernimento das provas de Deus, é nós que fugimos. Você quer ver só uma coisa? Ao invés do diabo sair do casamento, é o cônjuge que abandona a esposa. Ou a esposa abandona o marido. Ao invés do inimigo sair do ministério, é nós que abandonamos o ministério. Porque não estamos sujeitos a Deus, nem às autoridades. Ao invés do inimigo sair da igreja, nós é que decidimos ir embora. E assim por diante, derrota em cima de derrota. Engraçado esse negócio de ir embora da igreja, irmão, que isso daqui é um engano terrível. Via de regra, as pessoas que vão embora da igreja, que vão reclamando da igreja, irmãos, são pessoas orgulhosas. E aí elas acham que ela deixando a igreja, ela deixou o problema da vida dela. Isso é um engano. O problema foi junto. E não vai ter lugar bom para essa pessoa. Porque todo lugar, irmãos, tem os seus defeitos, tem os seus problemas. Mas ao invés, né, a gente não se sujeita a Deus e não tem esse discernimento, essa percepção. Então, à medida que a gente suporta a humilhação, sujeitando a correção divina, o diabo não tem mais onde se apoiar. Se a gente interromper o processo, irmãos, é derrota. Isso significa que nós vamos guerrear, então, através da humilhação. E isso me fez lembrar as armaduras, né, que estão lá em Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus. Quando a gente pensa em investir uma armadura, a gente pensa logo num combate, não é isso? É um combate, espada na mão e tal, vamos cortar a cabeça, não é isso? Mas essa armadura aqui, irmãos, é da humilhação. E humilhação é de joelho, é cara no chão, é peito no chão, é choro, é quebrantamento. Ninguém veste uma armadura, não é? Pensando em humilhação. Mas é isso, irmãos, a armadura aqui, ela nos leva a nos sujeitarmos a Deus. Para Jesus, irmão, foram 40 dias no deserto. Precisava? Precisava? Mas não, irmãos, ele foi para o deserto, ele foi ser tentado 40 dias. E venceu ali as tentações, irmão. Foram 40 dias, ele venceu com a palavra, com o jejum, com a oração.
Então vamos ilustrar aqui aquele processo que eu falei para vocês agora há pouco, de libertação. Você não precisa abrir a Bíblia. Mateus 15, de 21 a 28, diz algo, tem um texto lá interessante, irmãos, que se bobear a gente pula ele, porque ele é ruim demais, ele é terrível. Jesus com seus discípulos está num determinado local e vem uma mulher gritando atrás dele, irmãos. Jesus, né, filho de Davi, vem gritando atrás dele: a minha filha está terrivelmente endemoniada. E nada, irmãos, nada, nenhuma resposta. Os discípulos, vendo aquela situação, vão até Jesus e dizem: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás da gente. Olha o escândalo, o mau testemunho que o Senhor está dando. Não é isso? E Jesus diz o seguinte: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher ouviu isso, irmãos, e ela vai agora até os pés de Jesus e se prostra e o adora, e diz: Senhor, ajuda-me. E aí vem outra lambada, irmãos: não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros, aos cães? É, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus exalta aquela mulher, irmãos. É um texto, irmãos, terrível. Se coloque no lugar dessa mulher. Talvez na primeira pancada que você levasse ali, você já: opa, esse homem não é o que ele diz ser. Eu ainda vou processá-lo por danos morais. Não é isso que a gente ia fazer? Vou processar por danos morais. E olha que ela tinha 12 testemunhas. Podia chamar, convocar os discípulos para testemunhar, porque o negócio foi horrível, irmãos. A cena foi horrível. E ali, irmãos, estava instalado toda uma estrutura de libertação. Duas coisas aqui, irmãos, que a gente precisa observar antes de avançar: que há uma infestação de demônios naquela família. Esses demônios não se apoderaram lá daquela casa lá, da vida daquela menina, do nada. Eles não chegaram: não, vai ser essa menina aqui, vamos embora. Não é isso, irmãos. Tem algo por trás disso. Há uma infestação clara. E a outra questão que a gente precisa observar é o extraordinário discernimento de Jesus em relação a esse cenário da vida dessa mulher. Irmãos, porque ele poderia simplesmente dar ordem para aquele demônio ir embora, ele iria. Mas em nenhum momento ele se dirige a essa hoste maligna. Em nenhum momento. E às vezes, irmãos, só expulsar o demônio de uma pessoa não resolve. Existem brechas abertas na vida dessa pessoa, da vida familiar. Há um legado, muitas vezes, irmãos, de rebeldia na vida daquela pessoa, daquela família. Há um legado, irmãos, de desonra na vida daquela família. Isso abre brecha para ações malignas. E o orgulho é uma delas. Então nós vamos aqui ver esse doloroso processo na vida dessa mulher, na qual ela foi submetida. O que significa aqui realmente sujeitar a Deus? Há outros processos, irmãos. Há outros processos de libertação. Há processos em que a pessoa precisa simplesmente ir na pessoa que ele ofendeu e pedir perdão. Simples assim. Há processos em que maldições precisam ser quebradas, irmãos. A pessoa fez um pacto num terreiro de macumba, e mesmo sendo crente, ela continua ainda, irmãos, sobre opressão. Eu já vi isso. Enquanto o pacto não foi desfeito, não houve uma ação de libertação. Só expulsar o demônio não resolve. Precisa identificar, como o pastor aqui, Silmar Wilbert, disse: não precisa ninguém morrer, matar os morcegos, né? É só descobrir o buraco que eles entraram e tampar o buraco. É tampar as brechas. Então Jesus aqui tem um discernimento extraordinário. Como reagir então diante dessa situação humilhante? O que Deus está querendo nos falar através dessa situação? Na atitude dessa mulher nós vamos encontrar algumas coisas. A primeira delas é o silêncio e o desprezo de Jesus. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo ele não respondeu palavra. A mulher veio gritando e ela foi simplesmente ignorada. Veja, irmãos, nós poderíamos dizer que essa mulher é uma mulher crente, porque olha o que ela diz aqui: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um termo usado somente por pessoas que conheciam Jesus, ou sabiam que ele era o Cristo.
o Messias. Então era uma crente, irmãos, mas que sofria ali uma forte oposição espiritual. Silêncio é a manifestação de desprezo. Jesus faz isso propositalmente na vida dessa mulher. É nessa hora, irmãos, que quando nós somos desprezados, em que aflora na nossa carnalidade, irmãos, o orgulho. Quando nós somos desprezados. Eu não sei aqui quantos já foram desprezados, mas dentro das casas, irmãos, às vezes há muito desprezo. Pais que desprezam filhos, filhos que desprezam pais, maridos que desprezam esposa, esposa que desprezam maridos, filhos que desprezam avós. É nessa hora que o espírito de orgulho fala, né, irmãos? Houve um silêncio de Jesus ali. Ele não te ama, ele não se importa. E pior, irmãos, é que isso parece que faz sentido, não é? O silêncio de Deus, não há resposta de Deus, não há solução para aquele problema. Não acreditar nessa mentira, irmãos, são para pessoas que querem perseverar e que realmente querem resolver o problema na sua raiz. Os discípulos reagiram rapidamente: despede-a, porque ela vinha atrás de nós gritando. Aqui Jesus, irmãos, ele está confrontando uma estrutura de orgulho e de desprezo, porque foi justamente isso que ele fez com ela. E muitas vezes dentro dessa família, irmãos, havia uma estrutura de desprezo. Isso vai ficar mais claro já já para nós. A segunda questão aqui, irmãos, é a discriminação. Respondeu-lhe ele: olha, ela foi desprezada e agora ela foi discriminada. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto os discípulos ainda tentavam resolver o problema do constrangimento daquela mulher, vem outro golpe, irmãos: a discriminação. Ela foi discriminada pela sua raça. Racialmente, ele se omite em relação a ela por causa da nacionalidade. Ele continua aqui provocando uma estrutura de orgulho na vida dessa mulher. No nosso contexto, talvez seria um orgulho denominacional. Já pensou, irmão, se você tivesse um encontro com Jesus hoje, né, e dissesse: Jesus me abençoa, e ele dissesse para você: esse mês eu não estou abençoando os batistas, estou abençoando os presbiterianos esse mês, não tenho tempo para você. Como é que você faria? Você interromperia o processo ali. Não, isso não é Jesus, não é isso? Mas ele aqui, irmão, foi mais ou menos isso que ele fez. Ele desprezou ela pela nacionalidade, irmãos. Em Marcos 7:26 explica melhor a nacionalidade dessa mulher, que diz que ela é grega, sírio-fenícia de nação. Sua nacionalidade tem fortes ligações, irmãos, com uma estrutura de orgulho. Você sabe que depois do cativeiro babilônico, os judeus foram dominados pelos medos e persas, e depois vieram a dominação grega, e depois veio a dominação romana. Enquanto os gregos dominaram o mundo da época, irmãos, toda a cultura influenciou o mundo inteiro, e nos atinge até aqui, nos nossos dias. Os gregos influenciaram, irmãos, no esporte, influenciaram, irmãos, com as Olimpíadas, nas artes, na filosofia, na adoração a outros deuses, num estilo de vida liberal, baseado no prazer. Influenciou o mundo inteiro, irmãos. O paganismo também se alastrou. Era comum em Israel, judeus, irmãos, que entravam no templo, acharem que poderiam servir a Deus e também adotar um estilo de vida grego, porque estava na moda. Se vestir como grego, ter as mesmas práticas, e para outros isso era incompatível. Aqui Jesus percebe, irmãos, que é incompatível, irmãos. Ele simplesmente discrimina essa mulher pela sua nacionalidade. Os gregos eram assim. Isso nos atingiu hoje, irmão. Já cruzou com alguém que muitas vezes, por causa da sua nacionalidade, estufou o peito e colocou você no seu lugar? Às vezes você não tem culpa, né, de ser descendente de tal, não tem nada a ver. O problema é o que você faz com isso. Não tem problema ter título, não tem problema ter dinheiro, o problema é o que você faz com isso em relação às outras pessoas. Porque isso, irmão, são áreas que podem, muitas vezes, fazer crescer dentro de nós uma estrutura de orgulho. E eu já cruzei com pessoas, por causa da sua nacionalidade, extremamente orgulhosas. A terceira coisa, eu já estou quase terminando, irmãos, é a ofensa. Olha só,
Então veio ela e adorando disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora, irmãos, os discípulos estão suando frio, que o negócio está ficando feio. Essa mulher foi ignorada, discriminada e agora ela foi ofendida, irmãos. Não havia como provocar mais carnalidade em uma pessoa da alta estirpe. Porque ela não era uma mulher qualquer não, irmãos. Ela era uma mulher de origem grega. Jesus ofende agora a sua filiação. Considera ela como não como filha, mas compara ela a um animal. Há uma outra razão aqui, irmãos, por trás disso. Essa mulher aqui é descendente dos cananeus também. Era uma mulher dos descendentes de Cananeu. E os cananeus, irmãos, eles são descendentes de Cão. Você sabe quem é Cão? Na Bíblia? Quantos sabem? Poucas pessoas sabem. Cão, irmãos, é filho de Noé. É um dos filhos de Noé. É justamente aquele filho que desonrou o pai, descobrindo a sua nudez, e Noé o amaldiçoou. Os cananeus também, irmãos, são conhecidos por eles desprezarem as coisas sagradas dos judeus. Eles desprezam, irmãos. Havia um ditado em Israel, irmão: não jogueis aos cães e aos porcos as vossas pérolas. Isso era referente aos cananeus. Há um legado na linhagem dessa mulher, na sua ascendência, de desonra aos pais, irmãos. E aqui Jesus, irmãos, vem confrontando toda essa estrutura. E às vezes, irmãos, dentro de um lar, de uma família, há um legado de desonra. Os filhos não honram os pais, não respeitam os pais. E a Bíblia, enquanto a Bíblia diz e dá ordens expressas para que honrem aos pais, para que a sua vida se prolongue sobre a face da terra. Mas eu não acredito nesse negócio de legado, irmãos. Não acredito. Pois devia. Porque a Bíblia diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª ou 4ª geração. Ele visita. Mas também faz misericórdia, irmãos, até 1000 gerações. Deus é misericordioso, é longânimo, irmãos. Mas um coração duro, resistente, orgulhoso, irmão, ele vai visitando. É comum, irmãos, uma família que tem alcoolismo envolvido ali, os filhos se tornarem alcoólatras. Tem prostituição, os filhos se tornam também com a vida promíscua. Conheço um rapaz, irmãos, que ele foi preso na mesma idade em que seu pai havia sido preso. Porque havia um legado ali, irmãos, subversão, de roubo. E na mesma idade, irmãos, que quando que o pai dele foi preso, ele também foi. Que coisa! Isso vai passando, esse comportamento e esse legado de maldição vai se repetindo na vida dos filhos. E isso aí precisa ser quebrado em nome de Jesus. Jesus precisa entrar nesse negócio, precisa ter confissão, um arrependimento, renúncia, entendimento disso. Eu tive que chamar meu pai para uma conversa, para saber quem eram, a minha ascendência, o que havia no meio deles, que tipo de práticas espirituais, quem eram. Irmãos, eu descobri muita coisa, e fiquei sabendo, irmãos, porque algumas coisas que me atingiam, de onde vinham? Eu pude perdoar, ele também pôde pedir perdão, a gente pôde orar, pela ofensa que os nossos pais cometeram contra Deus, irmãos. E aí a gente vai experimentando graça do Senhor, a gente vai sendo liberado para prosperar na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar. Isso aí não atinge os nossos filhos. E a quarta coisa, irmãos, aqui, que eu quero encerrar. A quarta coisa, eu vou pedir para o Luizinho subir aqui. Ao que ele disse, depois de todo esse processo, ela não desistiu, ela está aqui firme, no propósito para qual ela veio, ela está firme. Ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui, irmãos, nessa hora Jesus é surpreendido por ouvir tamanha declaração de fé. Ele havia conseguido levá-la ao ponto de libertação absoluta. O poder de Deus fluiu com tanta autoridade que ele imediatamente explicou o que aconteceu. E percebe, irmãos, ele não se dirigiu em nenhum momento para aquele demônio.
na vida da filha daquela menina. Nem um momento. Ele diz o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aqui nós aprendemos, irmãos, que a fé é dimensionada pela humildade. Essa mulher teve umas ações tão humildes, irmão, que ela se submeteu ao tratamento que Jesus colocou para ela. Ela foi até o fim. Ela suportou a dor da rejeição, da humilhação, se colocou no lugar dela. E tudo isso fez com que ela, irmãos, experimentasse libertação na vida da sua família de uma vez por todas, porque não adiantava só expulsar aquele demônio, precisava quebrar toda essa estrutura por trás da vida dessa mulher. E aqui eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Nós já estamos encerrando. Curvasse a sua cabeça. Você ouviu aqui uma mensagem, querido, que talvez aí tenha falado ao seu coração. Eu não sei com que você está lutando, mas Deus sabe. Então nós vamos cantar aqui uma parte daquela canção que nós cantamos logo no começo. Enquanto o Luizinho canta essa canção, eu queria fazer um apelo a você. Que você saísse do seu lugar. E que hoje comece um processo de libertação na sua vida. Que você receba a graça do Senhor. Mas deposite isso que está incomodando o Senhor aí, que está sendo um entrave na sua vida. Deposite aos pés da cruz. Deposite no altar do Senhor. Esse é o nosso remédio, irmãos. Então, se você quiser vir aqui à frente enquanto nós cantamos a canção. Nesse lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Eu gostaria que vocês se aproximassem mais do centro aqui. Venham até aqui. Isso. E você já pode orar ao Senhor. Diga a Ele o que você está entregando aqui. Diga a Ele o que você está entregando aqui à frente. Faça isso agora. Faça isso agora, querido. Deus sabe, eu não sei, ninguém aqui sabe. Você precisa entregar isso aí aos pés da cruz. Talvez isso tenha sido o empecilho, irmãos, de você avançar, de você crescer, de você conquistar, irmãos, coisas nessa terra. Ter uma vida, irmãos, que se sujeite mais a Deus. Eu preciso me sujeitar mais a Deus. Eu sei de áreas da minha vida, irmãos, que precisam ser entregues a Deus. Eu preciso crucificá-las dia a dia. Deus quer tratar conosco, irmãos. Ore ao Senhor aí, e nós vamos orar encerrando aqui.
Paulinho? Sobe aqui. Aleluia, querido. Eu vou pedir para o Paulinho aqui orar por nós aqui, querido. E nós vamos encerrar esse culto. E nós vamos sair daqui, irmão, de uma maneira diferente. O Senhor vai operar na sua vida. Receba isso como uma palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão. Nos quedamos diante da Tua grandeza nessa noite, dizendo que não somos nada, Senhor, que precisamos a cada dia da Tua graça, da Tua revelação. Ah, Deus, nós aprendemos pela Tua palavra que um coração humilde o Senhor não despreza. Nós aprendemos pela Tua palavra que o Senhor resiste ao soberbo, mas a Tua graça é favorável àqueles que se humilham diante da Tua poderosa mão. Por isso, Senhor, lançamos as nossas capas diante de Ti nesta noite. Lançamos a capa do orgulho, lançamos a capa da soberba, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, para declarar que aquilo que Tu pensas, que aquilo que Tu queres, é o que nós desejamos, Pai. Ah, Deus, olha para o Teu povo sofrido, quanta dor. Muitas vezes nós estamos, Senhor, pesarosos, sofridos, angustiados, por causa, Senhor, do nosso orgulho. Ah, mas nesta noite, no Teu altar, Senhor, nós derramamos, Senhor, o nosso coração diante do Teu poder. Nós colocamos a nossa vida no Teu altar, que é um lugar, Senhor, onde o Senhor abate o soberbo, mas o Senhor levanta o humilde, o quebrantado de coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos a cada dia mais nos render a Ti, que nós venhamos a cada dia mais, Senhor, perceber, Senhor, a dor do outro, os problemas, a luta do outro, e na autoridade do nome de Jesus, quedados diante da Tua grandeza, nós venhamos resistir a Satanás nessa hora. Resistimos, Senhor, ao perturbador nessa hora. Resistimos aos demônios, Senhor, da soberba, do orgulho. Ah, Deus, que tem feito, Senhor, muitas vezes nós andarmos prostrados. Espírito Santo, nessa noite, que esta palavra, Senhor, tome corpo no nosso coração, e nós não venhamos pecar contra Ti, mas nós venhamos, Senhor, estar quedados diante da Tua grandeza. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória, toda exaltação sejam dadas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, levante suas mãos aí onde você está, num sinal de rendição. Num sinal de rendição. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos à Tua grandeza, Teu poder, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações, o poder e a perturbação do Espírito Santo seja renovada sobre a sua vida, alcance aqueles a quem você ama, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Não precisa sair correndo, dê alguns abraços bons aí antes de você deixar esse lugar. Não esquece de fazer a tarefa, o pessoal do módulo. Não esquece de passar aí durante a semana, retirar a sua apostila, essas coisas todas, tá certo? Já sabe.